Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Laurindo e nesse vídeo iremos ver mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, essa aplicação relaciona a altura de um triângulo equilátero com a medida do seu lado. Inicialmente, nós temos aqui um triângulo equilátero ABC. Como ele é um triângulo equilátero, significa que a medida dos seus três lados são iguais, tudo bem? Então, se eu digo para vocês que o lado AB mede L, todos os outros lados também medirão L, ok? Olha só, agora a gente vai traçar a altura relativa à base BC. Então, a altura relativa à base BC é essa altura aqui, olha, que parte do vértice A e encontra o lado BC no determinado ponto que eu irei chamar de D, ok? Como eu tracei a altura, eu ganho aqui na base um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar essa altura que eu tracei de H, tá? É a medida aqui da minha altura, que eu quero determinar. E essa altura aqui, em um triângulo equilátero, ela coincide com a reta chamada mediana, ou seja, ela divide a base BC em duas partes com a mesma medida. Então, se a base BC mede L, a distância de B até o ponto D vai medir a metade de L, ou seja, L sobre 2. Então, nós temos ali que a nossa distância de B até D é igual a L sobre 2. Tudo bem? Olha só, observe que você tem um triângulo retângulo, o triângulo ABD. E nesse triângulo retângulo, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu vou escrever o Teorema de Pitágoras de uma forma aqui diferente. Vou apenas inverter a ordem dos termos. Então, eu vou ter lá pelo Teorema de Pitágoras que a soma do quadrado dos catetos, h quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, é igual à medida da minha hipotenusa, que mede L. Então ficará L ao quadrado, tudo bem? Agora basta a gente fazer o desenvolvimento dessa minha equação. Olha só, eu tenho aqui L sobre 2 ao quadrado e lá do outro lado eu também tenho L ao quadrado. Passando para o segundo membro, esse termo, então nós vamos pegar L sobre 2 ao quadrado e passar aqui para o segundo membro. Então, reescrevendo, vamos ficar com a altura ao quadrado, que é o nosso H, isso é igual ao meu L ao quadrado menos L sobre 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Passei para o segundo membro, eu mudo ele de sinal. Tá bom? Olha só, agora a gente resolve ali aquela potência que aparece aqui no L sobre 2 ao quadrado. Então vamos repetir, H ao quadrado é igual a L quadrado. Potência de um número fracionário, a gente eleva primeiro o numerador e depois o denominador ao expoente em questão. Então nós vamos ficar com menos L elevado ao quadrado, isso vai nos dar L ao quadrado, dividido por 2 elevado ao quadrado, que resulta em 4. Essa continha aqui do meu segundo membro, observe que você tem L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Você resolvendo aí, encontra 3 quartos de L ao quadrado. Então, nós vamos escrever aqui que H ao quadrado é igual a 3 quartos de L ao quadrado. Tudo bem? Eu não quero encontrar o H ao quadrado, eu quero encontrar a altura H. E para isso, eu passo a raiz quadrada em ambos os lados dessa equação e encontro o meu H. Então, eu vou ficar com H igual a raiz quadrada de 3 que multiplica L ao quadrado, tudo isso sobre 4. Pronto. Basta a gente extrair essa raiz quadrada e nós encontramos o valor do meu H. Tudo bem? Continuando aqui em cima, olha só o que nós vamos encontrar. Nós temos H igual. Nesse segundo membro aqui eu posso aplicar a propriedade de radicais. Eu tenho ali um radicando em que ele é uma fração. E o numerador é um produto, então eu posso separar da seguinte forma. Eu irei ficar com a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. Tudo isso dividido pela raiz quadrada
de 4. Pronto. A minha raiz quadrada de 3 eu irei deixar como está. E a raiz quadrada de L ao quadrado nós já vimos anteriormente. Isso é igual a L. Então lá em cima ficou L vezes a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então essa aqui é a nossa expressão que relaciona a altura H de um triângulo equilátero com a medida do seu lado. O que ela representa ou significa? Significa que toda vez que eu tenho a medida do lado de um triângulo equilátero, para me determinar a altura desse triângulo, basta eu multiplicar esse lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Tudo bem? Vejamos uma aplicação do resultado que nós vimos anteriormente. Então temos aqui o perímetro de um triângulo equilátero é de 15 centímetros. Determine a medida da altura desse triângulo. Se eu tenho um triângulo equilátero e ele me forneceu o perímetro, eu consigo facilmente determinar a medida do lado desse triângulo equilátero. Como? Olha só, eu tenho aqui um triângulo, esse triângulo nós vamos supor que ele seja equilátero, então se ele é equilátero, todos os três lados possuem a mesma medida, eu vou chamar aqui de L, tudo bem? E o que é o perímetro? O perímetro de um polígono nada mais é do que a soma de todas as medidas dos seus lados. Como o triângulo tem 3 lados, então nós iremos ter que o perímetro que a gente vai representar por 2P é igual a L mais L mais L, que resulta em 3L. Mas o perímetro foi dado na questão, vale 15. Então você vai ficar com 15 igual a 3L, tudo bem? E aí, para determinar o valor da medida do lado L, a gente passa dividindo aqui o 3. Então vai ficar 15 dividido por 3. Esse é o valor do meu L, que resulta exatamente em 5 centímetros. Correto? Como eu tenho a medida do meu lado, eu consigo agora determinar a altura usando a expressão que nós vimos anteriormente. Lembra lá que a altura de um triângulo equilátero era só você multiplicar a medida do lado pela raiz quadrada de 3 e dividir por 2. Pronto, então a gente tem aqui que a altura desse nosso caso nada mais é que você fazer 5 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então a altura é 5 raiz quadrada de 3 sobre 2 centímetros. Tudo bem? Fácil, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seus comentários, compartilha com os amigos e deixa aquele like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.